Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma revisão do curso de Física da Escola Padrão, módulo amarelo, o módulo que trata a respeito das leis de Newton. Como nós vimos em sala de aula, Isaac Newton foi um importante físico e matemático inglês que viveu no século XVII e promoveu sérias inovações no âmbito da física e da matemática. Entre as contribuições de Isaac Newton, a gente pode citar o cálculo diferencial, a teoria da gravitação dos planetas e as três leis da física, as três leis da dinâmica, que são o foco desse nosso módulo amarelo, certo? Aqui nós temos uma ilustração que remete ao Isaac Newton. Então vamos lá. Primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Esse princípio ele foi realmente inovador e tirou Isaac Newton da escuridão, digamos, transformou ele numa celebridade. Por quê? Esse princípio da inércia foi o que realmente rompeu com a visão aristotélica do movimento. O que era a visão aristotélica? A visão de que todo corpo que estivesse se movendo precisava de uma força impelindo ele nesse ato. E Newton provou experimentalmente e matematicamente que essa visão estava errada. Né? Você deve lembrar que na sala a gente falou a respeito do enigma do arqueiro, que era o enigma onde você tinha um arqueiro, né, que disparava uma flecha, e a flecha voava pelo céu durante vários minutos. Uma coisa inexplicável na visão de Aristóteles. Como podia a flecha ficar tanto tempo em movimento se força alguma estava impelindo a flecha? Newton falou, eu sei resolver esse enigma, e postulou a primeira lei dele, se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não sofre uma aceleração. Trocando em miúdos, os corpos tendem a conservar sua condição de movimento. Se está parado, tende a permanecer parado. Se está em movimento, tem a tendência a permanecer em movimento. Então, no caso da flecha, o que acontecia? A flecha simplesmente tendia a permanecer em movimento, né? E ela, por ser aerodinâmica, tinha um baixo atrito, o que tornava mais relevante, mais evidente a inércia que ela tinha. E assim ela permanecia tanto tempo em movimento. Isso aí era a prova cabal de que Aristóteles estava enganado, equivocado. Né? Aqui, em outras palavras, se um corpo está em repouso, permanecerá em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, continua com a mesma velocidade, mesmo módulo de orientação. A inércia, portanto, é uma propriedade que os corpos possuem de resistir a uma mudança de estado de movimento. Para mudar a velocidade de um corpo, é preciso aplicar uma força sobre ele. Veja aí. Em alguns exercícios em sala, a gente falou a respeito do uso da força desencadeando uma aceleração. Força desencadeia a aceleração. Força não está vinculado com movimento. Beleza? Vamos para a segunda lei de Newton, não esquecendo dessa primeira, por quê? Então, aqui nós temos uma aplicação para a primeira lei de Newton. Aí fica a pergunta, por que um passageiro de um automóvel sente-se empurrado contra a porta quando o carro entra numa curva? Claro, porque o corpo, a matéria do passageiro tende a seguir em linha reta. Só que o carro, por fazer uma curva, acaba não deixando que o corpo, que o passageiro, siga em linha reta. E aí ele sente uma espécie de força ilusória comprimindo ele contra a lateral do veículo, que de fato essa força não existe. É simplesmente a matéria tentando seguir em linha reta e sendo detida pelo veículo que está fazendo a curva. Lembra desse exemplo que a gente deu no ônibus em sala de aula? Tenho certeza que sim. Vamos lá para a segunda lei, pessoal? Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. O que essa lei nos diz? Da importante ligação entre força, massa e aceleração. Ela é a análise matemática da primeira lei de Newton. Então, olha lá, força resultante vai ter por unidade o nome de Isaac Newton. Todo tipo de força vai ser avaliado de agora em diante como Newton. Massa nós veremos dentro dessa lei como quilograma. E a aceleração nós veremos na unidade de metro por segundo ao quadrado. Não se esquecendo que essa unidade de metro por segundo ao quadrado é só uma unidade. Não precisa se assustar, não tem que levar nada ao quadrado. É somente a expressão da unidade, metro por segundo ao quadrado. E está aqui a fórmula, e como você pode ver, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante que um corpo sofre é oriunda do produto da massa vezes a aceleração. Lembrando que se tiver duas, três ou mais forças atuando, a segunda lei não se aplica a cada uma dessas forças. Aplica-se somente para a força resultante. Se eu tenho um bloco que está sendo puxado para um lado com 100, para o outro lado com 40, esse bloco não sente nem o 100 para um lado, nem o 40 do outro. Ele sente 60, que seria a diferença entre 100 e 40. Lembra? Então 60 ele iria preencher a fórmula no campo da força
resultante. Uma fórmula que é parente dessa segunda lei de Newton, que tem um vínculo aí, é a análise de Newton com o peso. Veja lá, ó. Aqui você pode ver que a força resultante é substituída pelo peso, por P, né? A massa conserva-se como a massa, e a aceleração, que na equação fundamental e na segunda lei é uma aceleração qualquer, fica sendo substituída pela gravidade, que aqui na Terra sempre vale 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos então para a terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. A definição dela diz: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. Então, o que isso aí simboliza? Simboliza que sempre teremos forças de ação acompanhadas de uma reação. Veja aqui no desenho, eu coloquei um personagem empurrando um grande bloco de pedra. Toda a força que o personagem aplica no bloco, o bloco aplica no personagem, com a mesma direção, com a mesma intensidade, só invertendo sentido. Newton viu através da terceira lei que não existe força sozinha no universo. Toda força tem a sua reação. Falamos disso, inclusive, como Newton conseguiu explicar as marés oceânicas, através da interação da Lua com a Terra e da Terra com a Lua. Certo? Voltando aqui, essas forças são caracterizadas por terem, essas duas forças, no caso, os pares de ação e reação. Tem a mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Né? Não existe aquela história do ímã atrair mais o ferro do que o ferro atrair o ímã. A força magnética, nesse exemplo que eu estou dando, é a mesma entre os dois corpos, certo? Sem nenhuma força exceder a outra. Outro detalhe importante é que na terceira lei, as forças de ação e reação nunca aparecem no mesmo corpo. Sempre a ação está aplicada num corpo e a reação está aplicada em outro. Por isso até que tem uma questão na sua prova que vai tratar disso, perguntando por que as forças de ação e reação não se cancelam. A resposta está aqui diante de você, porque elas sempre aparecem em corpos diferentes. Certo? É isso aí. Essa é a revisão do módulo amarelo. Se você realmente entendeu o que a gente explicou aqui e refizer os exercícios da sua apostila, tenho certeza que você vai bem. Obrigado. Tchau.